Boa noite, pessoal. Pegando aqui na sequência das videoaulas. Hoje é dia 20 de junho de 2015, um sabadão. São 7 horas 20 para as 8. Então eu vou entrar aqui no Sharp Develop. Vamos começar essa videoaula. Nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente tem aqui operadores, né? Que é a nossa penúltima videoaula. A gente falou sobre operadores, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui em Tools, Windows Forms, vou clicar em Button, colocar um botão aqui. Eu vou dar uma formatada aqui nesse botão, vou colocar aqui o text aqui, ó. Vou colocar assim, ó, só para ilustrar, salvar. Tá, então o texto center e tal. Eu vou colocar o nome aqui do botão também, ó, de salvar, que é o nome do botão. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar 2 cliques. A gente tinha falado naquela videoaula, né, que eu ia falar a respeito do message box, né? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o message box e vou colocar, eu vou apagar o conteúdo do message box e o conteúdo da message box vai passar a ser o lres.text. Tá? Então eu vou rodar para ver como é que ficou isso daí. Operadores. Tá, então tá ali todo o conteúdo. Eu vou clicar em salvar. Olha lá. O que ele fez? Ele pegou todo o conteúdo aqui dos resultados e jogou para o conteúdo do meu message box. Vou dar um ok. Então tá lá, messagebox.show lrestext. O que é o lrestext? É o meu objeto aqui, label, o lrestext é o conteúdo do lres. Ok? Bom, aqui a gente tem dentro do message box, né, a gente tem show, né? Se eu quiser eu posso fazer assim, ó. Eu posso dar digitar vírgula aqui e se eu quiser eu posso dar uma incrementada. Eu posso colocar mais alguns parâmetros. Por exemplo, a gente tem nesse caso o primeiro parâmetro é o text, tá? O segundo parâmetro a gente tem, tá vendo lá, ó, 1 de 21 quer dizer que a gente tem 21 sobrecargas ou 21 assinaturas diferentes dessa mesma classe, tá? O message box que a gente pode ir incrementando. Eu vou, por exemplo, colocar aqui, ó, mensagem ao usuário, tá? Nessa assinatura aqui 21 ele tem esse monte de coisa, mas ó, eu vou pegar eu vou para 2, para 3, para 4, tá vendo? Tudo isso daqui é assinaturas diferentes, é formas diferentes que a gente pode chamar essa mesma classe. Ó, se eu colocar só o conteúdo e colocar só o título da janela na assinatura, nos parâmetros, né, na sobrecarga 14 aqui, eu vou ter uma que se enquadra certinho, olha lá, text, que é a mensagem, e o caption, que é o título. Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer diferente. Operadores, salvar, olha lá, mensagem ao usuário. Ok, aí eu tenho o conteúdo e o botão aqui. Vamos voltar lá, vamos ver qual que seria o próximo. Olha lá, a gente tem message box buttons. Então vamos ver aqui, ó, message box buttons, está aqui, ó. Então eu vou dar um enter, ponto. Então eu vou ter aqui, ó, se eu quiser, o botão abort, retry, ignore. Tem o botão OK, a gente tem OK cancel, a gente tem retry cancel, a gente tem yes no, a gente tem o yes no cancel, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, o yes no. Então ele não vai estar mais o botão só OK lá, ele vai ter dois botões agora, o yes e o no. Então vamos rodar, vamos ver como é que ficou isso. Operações, operadores, salvar, ah lá, sim e não. É lógico, aqui ele está yes no, ele interpreta a linguagem que está na máquina e já substitui por sim e não. Ok, então eu vou colocar sim,
colocar não, ele não está tratando aqui quando for um, quando for o outro. Eu vou fazer um tratamento agora, eu vou colocar aqui, ó, if message box. Bom, como é que eu vou tratar isso? Então vamos ver uma coisa, ó. Se eu posicionar o cursor aqui em cima do show, e eu estou vendo aqui, ó, que ele vai me retornar um tipo de dado dialog result, né? Lá, public static dialog result. Então ele vai me retornar um tipo dialog result. Então vamos ver o que que é isso. Eu vou dar dois iguais, ela já apareceu lá, dialog result. Então eu vou dar um enter, ele passou aqui um pouquinho a janela, eu vou dar um ponto ali, ó. Tá vendo, ó, dialog result? Então eu tenho aqui, ó, yes, tá aqui, tá, no, tá aqui, nenhum deles, ok, e o retry. Eu vou pegar o yes aqui porque eu quero tratar se o dialog result for igual ao yes. Então, se o dialog result for igual ao yes, o que vai acontecer? Ele vai aparecer assim, ó. Eu quero que ele apareça assim, message box, ponto show, que vai ser uma outra mensagem. Pressionado botão sim, ok, ponto e vírgula. Aí eu vou aqui no else, se não for o botão sim, só pode ser o botão não, correto? Então eu vou selecionar, Ctrl C, Ctrl V, vou colocar aqui, ó, pressionado o botão não. Vamos ver como é que ficou isso. Vou dar um play aqui, operadores, salvar, tá lá, normal, mensagem usuário, resultados. Eu vou clicar no botão sim. Olha lá, pressionado o botão sim, ok. Clicar em salvar de novo, clicar não, pressionado o botão não. Então ele já está tratando o botão que o usuário clicar. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui, isso daqui eu vou dar um enter para ele para a linha de baixo. Eu vou continuar aqui, vamos ver o que que eu tenho aqui, ó. Então eu tenho o ícone lá, message box icon. Então vou colocar message box aqui, ó. Eu comecei a digitar e apareceu a janela, eu dei 3 setinhas para baixo, vou dar um enter, message box icon, ponto, que ícone que eu quero? Como aqui eu estou fazendo uma pergunta para o usuário, seria legal a gente colocar aqui o question, né, que é um questão, que é o ponto de interrogação, né, provavelmente. Então tá lá, ó, message box icon, question. Tá, vou rodar, vamos ver como é que ficou isso daí. Salvar, olha lá. Olha o íconezinho aqui de questão. Se eu clicar sim, ok. Se eu clicar não, não. Beleza, funcionou, está funcionando perfeitamente, né? Então eu vou fechar aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa interessante que a gente pode colocar. Vírgula, ah tá, a gente tem o botão padrão que a gente pode colocar. Ó, então eu vou dar um Ctrl, não, na verdade eu não preciso do Ctrl aqui, eu só vou digitar message, olha lá, message box default button, tá? Então message box default button, ponto, qual o botão que eu quero padrão? O 1 é o sim, o 2 é o não, o 3 não tem, seria talvez o ignore, então eu vou querer o botão 1, tá? Vamos deixar o padrão sim, ou poderia deixar o padrão não, tanto faz, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, message box default button, o botão 1, que vai ser o sim. Então vamos dar um play. Poderia deixar nenhum também, tem a opção nenhum. Aí quando deixar nenhum deles vai estar selecionado. Olha aqui, aqui está selecionado sim. Se eu der um enter, ele já vai aceitar o sim. Eu posso clicar no não, tá? É somente o botão padrão. Poderia deixar nenhum deles, os dois está desabilitado. Eu teria que clicar em um ou no outro. Nesse caso aqui ele está padrão sim, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, vírgula, olha lá, message box option, eu nem lembro o que que é isso, para falar a verdade. Message option, vamos ver o que que é isso daqui. Ponto, default desktop only, right align, service notification, eu nem lembro o que que é isso daqui, para falar a verdade. Right isso daqui pode ser que o texto fique alinhado à direita, vamos ver se é isso.
sinceramente eu não lembro qual que é essa opção. Salvar, exato, olha lá. Ele alinhou todo o texto à direita. Tá? Ok. Bom, a princípio é isso daí o message box, tá? Eu vou aproveitar e já vou entrar em classe estática. Já vou mostrar uma base de classe estática para a gente já começar a primeira classe que nós vamos usar de fato aí, né, para a gente começar a construção da DLL. Então eu vou fazer primeiro essa classe. E aí vocês vão entender como é que funciona esse negócio de classe estática. Então eu vou colocar assim, ó, public class, public static, eu tenho que colocar static class DLG. Nós vamos colocar DLG porque vai ser diálogo, né, dialogue com o usuário. Então todas as classes que tiverem dentro aqui da minha classe DLG vai ser de diálogo, vai ser message box, né, alguma coisa, ou talvez alguma outra rotina aí nesse sentido, alguma outra classe nesse sentido. Eu vou dar um Ctrl X aqui, ó, e vou colocar assim, ó, public static bool pergunta, tá? E aí eu vou colocar aqui dentro, eu vou colocar string text, ok? E vou dar um Ctrl V. Então vamos lá. Public static class DLG. Eu estou criando uma classe aqui. A gente tem a classe estática e aqui a gente tem uma classe normal, não estática. Olha lá. Tá vendo? Esse parcial é porque ela é uma classe que ela tem uma continuação, tá? Mas por enquanto vamos ignorar isso daqui que não vai interessar. Olha lá, a gente tem public class frm operadores. É uma classe subordinada, uma classe derivada de form. Então a gente vai ter aqui, ó, public class. Isso daqui é uma classe normal. Qual que é a diferença dessa classe para uma classe estática? Essa classe a gente tem que instanciar para poder usar. Instanciar é reservar um espaço na memória, criar um objeto para essa classe que a gente está reservando o espaço na memória e trabalhar. Essa é uma classe normal. Tá? Você pode ter várias classes instanciadas e cada uma tem informações diferentes. No caso da estática funciona um pouquinho diferente. No caso da estática, eu nunca vou instanciar uma classe estática. Tá? Eu não preciso ir lá e reservar. Eu posso chamar a classe direto. Tá vendo aqui, ó, message box show. Chamei a classe direto. Não instanciei. Eu não disse assim, ó, por exemplo, ó, message box, por exemplo, Jan igual a new message box. Lembra que a gente faz isso daqui, ó, aqui no main, aqui, ó, por exemplo, ó, esse caso ou nesse caso, né? Eu não preciso fazer isso numa classe estática. Porque quando eu faço isso aqui, o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo para a linguagem, né, para o .NET, que na verdade vai compilar isso daí. Estou falando para o .NET reservar na memória um espaço com o nome de Jan, que é o nome do objeto, com as propriedades ou com toda a configuração da classe MessageBox. Só que aí o que eu vou fazer? Por exemplo, eu posso ter Jan, posso ter, por exemplo, Jan1, né? E cada uma dessas variáveis pode ter informações diferentes uma da outra. Por quê? Eu estou reservando lá na memória cada instância que eu fizer cada objeto que eu criar, eu estou reservando um espaço, né, um espaço, vamos dizer assim, exclusivo na memória para cada objeto. Nesse caso aqui não, eu não vou estar reservando espaço para o objeto na memória, eu vou estar executando diretamente um evento, um método, né, ou vou estar configurando uma propriedade diretamente na classe estática. E então qualquer lugar que eu chamar no programa classe estática, ela vai funcionar do mesmo jeito. Então eu vou, nesse caso aqui, ó, public static, toda classe estática tem que ter método estático, ok?
sempre quando for público. Eu não tenho certeza agora, depois nós vamos fazer um teste. Quando for private, se eu preciso colocar static também. Esse meu método da classe estática DLG, esse meu método aqui, ele vai retornar um valor booleano, sempre true ou false, tá? De acordo com a pergunta que for feita. Então, olha só como é que eu vou fazer. Eu vou colocar assim, ó. Eu poderia colocar direto assim, ó, return, tá? O resultado disso daqui. Vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl V aqui. Aqui eu vou colocar pergunta ao usuário. Poderia estar colocando outro título. Aí message box, button yes ou no, question, tá certo. O botão padrão é o botão 1, que é o sim. E a gente tem esse right align aqui, eu vou tirar, porque eu não quero que a linha do lado direito. E vocês vão falar assim pra mim, poxa, mas o que você fez aí? Você colocou um return? Na verdade aqui, ó, imagina que aqui é como se eu estivesse fazendo um if, né? Olha aqui o if, né? Ele não retorna já um resultado lógico, ou true ou false. Eu posso fazer o return direto nesse true ou false, sem problema nenhum. Ele já vai retornar aqui o bool, já vai retornar um valor booleano esse conteúdo. Então eu posso deixar exatamente do jeito que eu fiz aqui. Aí eu vou fazer assim, ó, Ctrl C. Na verdade eu não vou fazer Ctrl C, agora eu vou fazer a chamada, ó, DLG, olha lá, já existe, ponto, pergunta, abre e fecha, aí eu vou fazer aqui a pergunta. Deseja salvar os dados? Tá? Vamos ver como é que ficou? Olha lá, deseja salvar os dados? Se eu clicar em sim, pressionado o botão sim. Olha como ficou legal, tá vendo? Na verdade, o que é interessante aqui, pessoal? Interessante é que daqui para frente, tudo que a gente fizer na programação, eu não vou mais digitar message box, não vou mais configurar botão, não vou fazer mais nada disso. Sabe o que eu vou fazer? Simplesmente chamar esse método aqui. Eu vou digitar DLG, ele vai aparecer os métodos que a gente for criando aqui, tá? E vou usar direto. Inclusive nós vamos começar a fazer isso para conversão de dados de string para inteiro, tá? De double para... Bom, nós vamos fazer para várias coisas, tá? Isso daqui foi uma pergunta, correto? Só que eu quero também ter um método só para exibir a mensagem ao usuário. Então eu vou colocar assim, ó, public static void, tá? Ou void. O void ele não retorna nada, tá? Void quer dizer vazio, inexistente, né? Assim, deixa eu ver exatamente o que quer dizer void para não falar besteira. Tradução void, vazio, tá? Void, eu achei até que é isso daí, vazio. Então ele não retorna nada, tá? Aí vamos colocar assim, ó, aviso. A gente pode copiar aqui a mesma assinatura, string text, tá? E aí eu vou colocar assim, ó. A gente pode até copiar aqui, ó. Ctrl C. Ou não. Não vou copiar não. Eu vou colocar lá, ó, message box ponto show, abre parênteses, text, vírgula. Eu vou colocar assim, aviso ao usuário, que é o título. Message box buttons, a gente vai colocar só o botão OK, vírgula. Aí o message box, opa, eu apertei o botão aqui errado. O message box icon, a gente vai colocar a gente pode colocar o information aqui, ó, vírgula. Aí a gente não precisa pôr mais default buttons, não precisa mais isso, mais nada disso, porque só vai ter um botão, só OK.
Olha o que eu vou fazer. Eu vou, em vez de usar o message box, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, ó, dlg.aviso. Agora a gente já tem mais um método aqui. E vou apagar tudo isso. Tá? Vou selecionar isso daqui, Ctrl C, Ctrl V, dar um play aqui. Operações, operadores, salvar. Deseja salvar? Sim. Olha lá, aviso ao usuário, pressionado o botão sim. Ok, vou clicar em salvar. Olha lá, pressionado o botão não. Fácil, né, pessoal? Tranquilo, né? O que mais que a gente podia fazer? A gente podia fazer assim, ó. Aviso. A gente poderia dar um Ctrl C, Ctrl V. A gente poderia colocar assim, ó. Atenção, né? Aviso ao usuário. Em vez de ser o message box information, a gente pode colocar o exclamation, por exemplo. Quer dizer que ele vai mudar somente o botão, ó. Por exemplo, aqui aviso, a gente pode pôr lá, atenção. Só que tem uma coisa, tá? Eu coloquei aqui o acento, mas eu não gosto de usar, eu gosto de deixar dessa forma. Então, eu vou colocar atenção. Vou dar um play. Operadores, salvar. Deseja salvar sim. Ó, botão sim. Salvar. Inclusive dá para vocês perceberem aí que muda o som. Ele já está dentro do próprio da janela, ele já tem esse som. Ok? A gente pode colocar assim, ó, mais uma. A gente pode criar mais uma aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. A gente pode colocar erro, né? Aviso ao usuário, a gente pode deixar também aviso ao usuário. Aqui o exclamation, a gente pode pôr o error lá, tá? Porque aí a gente vai chamar aqui, ó, erro, olha lá, tá lá. A gente pode chamar o tipo de diálogo, né, que a gente quer manter com o usuário. Ó, eu vou clicar no sim, sim, ok. Vou clicar, olha lá, aviso ao usuário, pressionado o botão não. Tá, mudou o ícone, mudou o som também, ó. Ok. O que mais que a gente pode fazer aqui? Pressionado o botão, ok. Então a gente vai fazer, a gente faz uma pergunta, a gente faz um aviso, atenção. Tá. Então a gente pode fazer uma outra coisa aqui, ó. A gente pode colocar bool botão sim. E aqui, ó, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai copiar tudo isso daqui. Message box default button. A gente pode colocar botão é igual. Olha só. Olha o que a gente vai fazer. Vamos ver se vocês vão conseguir entender o que eu estou querendo fazer aqui, ó. A gente tem a gente tem aqui uma variável do tipo message box default button, que é exatamente esse parâmetro que a gente tem aqui, correto? Eu vou dar um Ctrl X, eu vou colocar botão aqui, ó, no lugar, tá lá, botão, tá vendo? Correto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir e fechar parênteses. Vou usar aquela função que eu falei para vocês. Desculpa, função não. Aquele operador, né? Que é assim, ó. Botão sim. Se o botão for sim, o que vai acontecer com o meu botão aqui? Ele vai ser igual message box default button 1, que é assim. Caso contrário, ele vai ser o quê? Ele vai ser o 2, que é o não. Então, esse parâmetro aqui, ele vai variar de acordo com esse, que varia de acordo com o que o usuário passou.
Na prática, como é que vai funcionar? Vai funcionar assim, ó. Se eu der um building aqui, ele vai dar erro. Olha lá, deu erro. Por quê? Porque o erro que ele deu é assim, ó. Olha lá. Não existe sobrecarga para o método pergunta que recebe um argumento. Tá. Ele está dizendo o seguinte, que não existe sobrecarga desse método que vai receber um argumento só. O argumento que eu estou passando, o que, que é? É só a pergunta, que é isso daqui, ó. Eu tenho que passar mais um argumento. Qual que é o argumento? Vírgula, olha lá, botão sim. Então eu posso dizer aqui true, que eu quero o botão sim. Então vamos rodar lá para vocês entenderem como é que funciona. Salvar, sim. Olha lá, botão sim. Tá, salvar, ele tá padrão botão sim. Eu posso não, ok. Ó, agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar false. False, salvar. Ah lá, agora tá no não. Tá, então eu vou colocar sim. Não. Tá não. Ok, não. Beleza, vou fechar. Só que tem aqui um jeito da gente deixar um padrão botão sim e passar só um argumento aqui, no caso só a mensagem. Então a gente pode colocar assim, ó, botão sim igual a true. O que vai acontecer? Toda vez que eu fizer essa pergunta, ele vai assumir como padrão que ele quer o botão sim igual a true, ok? Vamos rodar, vamos ver. Olha lá, tá sim. Eu vou clicar em não, fechou. Então, se eu quiser mudar o default, né, o padrão que é botão sim é true, eu posso colocar aqui, ó, false. Aí ele vai usar o parâmetro que eu passei. Operadores, salvar. Olha lá, ele tá não. Vou clicar em não. Certinho? Ó, eu vou fazer o seguinte. A gente vai encerrar a videoaula agora. Na próxima videoaula, eu quero passar para vocês como debugar o código, tá? Eu vou passar o debug, como é que funciona o debug, que é o que tem aqui, ó. A gente tem esses botões aqui. É uma forma da gente procurar erro, tá? Então eu quero falar sobre debug. E talvez eu vou falar sobre XML nas classes, tá? Bom, então de qualquer forma, eu vou encerrar a videoaula agora e a gente continua na próxima. Até lá, tchau.